A paz de Jesus Cristo, que Deus venha abençoar, Nosso dia chamado hoje. Já vi uma frase muito dita nos púlpitos, Fala mesmo assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. É uma poderosa verdade bíblica. Mas é importante notar que ele não foi dita por Jesus. Sabia disso? Muitos falam Jesus disse, Mas não foi dita por Jesus. E sim pelo profeta Oséias, no Antigo Testamento. No entanto, o princípio por trás dela está perfeitamente alinhado com os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Vamos aprofundar um pouco mais. Este estudo que eu vou abordar agora, teológico, aborda o conceito de falta de conhecimento e a sua relevância para a vida cristã, com base lá em Oséias e nas palavras de Jesus. Vamos lá, A origem, Oséias 4,6 fala assim. A passagem original é encontrada em Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, também, Deus falando, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto-te que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Potente, verdade categórica esse versículo, como traz um sentido de verdadeiramente nós ir à busca do conhecimento desse Deus. O conhecimento aqui não é apenas intelectual. Veja bem, o conhecimento não é apenas intelectual. Não se trata a falta de informações gerais, mas de um profundo e íntimo conhecimento de Deus e de suas leis. O povo de Israel havia abandonado a aliança e se entregado à idolatria, imoralidade, injustiça, porque havia esquecido da lei de Deus. Não é verdade? A Bíblia me afasta do pecado e o pecado me afasta da Bíblia, da palavra de Deus. Aleluia. A frase acusa diretamente os sacerdotes, que eram os guardiãos da lei. Eles falharam em ensinar a viver a verdade. É por isso que o povo pereceu espiritualmente e foi destruído. Você entende como é importante nós que tem um cargo eclesiástico, não é verdade? Manejar bem a palavra de Deus, Ter ela na ponta da língua, no nosso coração, nos nossos pés, porque ela é luz para o nosso caminho, essa lei maravilhosa. Quando nós fala da lei, nós não fala somente, aleluia, da Torá, nós não fala dos Pentateucos somente, não. Nós fala da Bíblia por si inteira. Glórias a Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós conhecemos Ele, tenhamos uma comunhão com Ele. A falta de conhecimento é uma rejeição intencional de Deus e de sua palavra. Entenda? Você rejeita, vamos dizer, intencionalmente. Você quer fazer isso quando não procura saber a verdade, entender a profundidade da verdade. Lembra lá em Atos 17:11, que o apóstolo Paulo, ele fala: e vós, berenses, são mais nobres que o povo de Tessônica, ao qual eu falo, eu vos prego, e vocês chegam em casa, medita para ver dia e noite se é assim mesmo que eu falei. Então, nós devemos fazer isso, analisar, pesquisar as palavras, julgar profundamente se o que nós estamos ouvindo, se o que nós estamos aprendendo é realmente a palavra de Deus. Embora Jesus não tenha usado a frase exata de Oséias, veja bem, ele ensinou o mesmo princípio de maneira ainda mais profunda, mostrando que ele mesmo é a fonte do verdadeiro conhecimento. Jesus expandiu a ideia de
conhecer a Deus para conhecer a si mesmo, ou seja, o Filho de Deus, que é Ele. Entenda isso. Igual lá em João 8:32 fala assim, e disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, é forte, né? A falta de conhecimento de Oséias resultou em escravidão e ao pecado e à idolatria. Jesus apresenta como a própria verdade. João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O conhecimento que ele oferece é o único caminho para a verdadeira liberdade. Não adianta fazer culto de libertação, não adianta subir monte, descer monte, se trancar dentro de um quarto. Se você não conhecer a Jesus Cristo, que é o verdadeiramente a verdade, ou seja, se entregar a Ele, glórias a Deus, meditar nos versos bíblicos, como você vai ser livre? Como você vai ser livre? Não tem maneira de ser livre se não conhecer a Jesus Cristo. A ignorância, vamos dizer assim, a ignorância espiritual é a raiz da escravidão. Não é verdade? Quando fala lá em João 17:3, vamos lá. Jesus orou. Jesus orando vamos dizer assim, a vida eterna é esta, que te conheça a ti, ó único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Liberdade só mesmo no conhecimento de Jesus. E a vida eterna é esse, te conhecer a ti, ó único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. Está lá em João capítulo 17:3. Este é a carne da questão. Entende? A falta de conhecimento não é apenas a ausência de informação. É a ausência de relacionamento com Deus, que leva à destruição. Jesus deixa claro que o conhecimento de Deus e dele mesmo não é algo opcional. Entenda? Não é algo opcional. É o princípio, a essência da vida eterna. A rejeição do conhecimento. Vamos ver agora como a gente rejeita o conhecimento. Mateus 23:13 está assim. Jesus confrontando os líderes religiosos. Vamos lá. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que fechais o reino do céu diante dos homens, porque nem vós entrais, nem deixa entrar os que estão entrando. Eita, forte, né? Fariseus, os líderes religiosos, os escribas, né? Eram pessoas intelectuais, pessoas religiosas que sabiam a profundidade da Torá, do Tanakh, né? Que é o livro do judaísmo, dos judaizantes. Então quer dizer que é o, vamos dizer, equivalente ao nosso Antigo Testamento. Eles tinham a palavra de Deus, né? Mas estava fechando a porta da salvação, né? E nem eles mesmos estavam entrando. Os líderes de Israel, os escribas, fariseus, tinham a lei e o conhecimento em suas mãos, mas eles distorceram e usaram para controlar as pessoas em vez de guiá-las a Deus. E quantos líderes hoje faz isso, né? Não entra e impede de quem quer entrar para o reino do céu. Eles se tornaram encarnação da rejeição do conhecimento de que Oséias falou. A falta do conhecimento do povo era, em parte, o resultado da má liderança. Forte, né? Porque conformidade vai o líder, o sacerdote, assim vai a igreja. Então nós devemos focar no alvo, né? Correr para o prêmio supremo, que é Jesus Cristo,
ter uma comunhão, a canonia, né? A coinonia, que se diz que é a comunhão em Deus verdadeiro. Vamos lá em Mateus 11:29. Ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo, olha só, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Para a vossa alma, glórias a Deus, aleluia. A resposta para a falta de conhecimento não é apenas obter mais informação, mas se submeter a Jesus como Mestre e Senhor, aprender com Ele. A única forma de obter conhecimento que traz descanso para a alma é evitar a destruição. É evitar a destruição por quê? Porque nós estamos agora em comunhão com Ele. E quando nós estamos em comunhão com Ele, nós aprendemos em Mateus capítulo 11:29, que nós verdadeiramente somos chamados, não para uma escravidão, né, mas para tomar dele, o jugo dele, tirar o jugo do mundo, colocar o jugo de Jesus, que é leve e suave. E nós aprendemos com ele, porque ele é humilde e manso. A frase de Oséias, que nós começou todo esse estudo, né, complementada pelo ensinamento de Jesus em todo o Novo Testamento, seja o livro sinótico, seja o livro biográfico, é de João, seja o livro histórico, que é de Atos, seja as cartas paulinas, né? Então nós vamos aprender, conhecer essa base maravilhosa, né? A ruína do desconhecimento, a falta de conhecimento de Deus não é uma falha intelectual, entenda isso, mas uma falha espiritual moral que resulta em destruição pessoal e coletiva. Não só pessoal, mas coletiva. Não só pessoal, mas coletiva. O conhecimento que salva não é teórico. Aprenda isso. É um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, revelado na Bíblia. Não tem outro livro de teologia, qualquer outro livro. Somente essa revelação, a base do cristão para conhecimento aprofundado é bíblico. Plenamente em Jesus Cristo. Os que têm privilégio de conhecer a palavra de Deus, pastores, líderes, professores, têm a responsabilidade de ensiná-lo fielmente, para que o povo não pereça, fielmente, né? Esse negócio, receba esse negócio que Deus vai fazer, que Deus não é escravo e não é servo de ninguém, Ele é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Ele veio chamar os que estavam perdidos, glórias a Deus, aleluia. Então, isso, muito idealismo, muito secretismo nas igrejas, muito isso, muito aquilo, e é simples, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus fala isso. Jesus é a encarnação da verdade, o verdadeiro caminho de Deus, que encontra nele, em quem? Jesus. Aceitá-lo como o Senhor e Mestre e o único caminho para escapar da destruição e obter vida eterna, amada igreja. Então fica com essa palavra em vosso coração, fica com esse simples estudo teológico, glórias a Deus, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. E até a próxima, em nome de Jesus Cristo.